Olá, internauta da Jovem Pan Online, boa tarde a você, bem-vindo ao nosso espaço online desta sexta-feira. Olha, você sabia que o macarrão pode não ser o grande vilão da balança? A partir de hoje você vai comer sem culpa. Nós convidamos aqui a Wanderly Marchiori, que é nutricionista, secretária-geral da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a vocês pelo convite. Boa tarde. Boa tarde. Bom, de onde veio a história de que o macarrão engorda? Isso é cultura popular. Na realidade, todas as pessoas acham que comer muito carboidrato e principalmente o macarrão engorda. Então, isso já vem de muito tempo, até porque existia uma linha dentro da nutrição e da endocrinologia que só calculava caloria. Então, quando a gente pensa só no valor calórico, macarrão é energia e ele é uma das melhores fontes de carboidrato que nós temos. Cada grama equivale a 4 calorias. Então, se pensava que isso era um fator para ganho de peso. Só que aí, dentro das análises normais, né, de consumo, a gordura ela tem muito mais do que o dobro. Então, são 9 calorias por grama. Então, dentro desse aspecto, já caiu o primeiro tabu. O que acontece normalmente quando as pessoas consomem macarrão é que elas consomem com molhos muito diferentes e, às vezes, muito calóricos. Então, o problema pode ser o molho e não a massa em si. Pode ser o molho e a baixa mastigação. As pessoas mastigam muito menos. O macarrão é um alimento de fácil mastigação, por isso que ele atende muito bem as crianças e também os idosos. Então, é essa equação que a gente precisa desmistificar. Inclusive, a gente tem algumas imagens, aí a gente está mostrando aí um rapaz, né, fazendo um show, na verdade. É verdade. Produzindo uma massa. E existem aquelas massas que são menos calóricas e as mais calóricas. Primeiro falando aí em relação à fonte de energia, que você falou que é uma das principais fontes de energia, né? É um alimento importante. É um alimento super importante porque dentro da pirâmide alimentar, que ela é referendada por Harvard para a nossa saúde, entre 50% e 60% do valor energético do nosso dia inteiro tem que vir de carboidrato. E se vier de carboidrato de boa fonte, é o que nos interessa para sermos saudáveis. A base da pirâmide é carboidrato, ou seja, macarrão, arroz, pão, os cereais tipo tubérculo mesmo, mandioca, batata. Mas o que diferencia um desse do outro é a carga glicêmica. É o quanto o nosso corpo demora para liberar a glicose a partir do consumo daquele alimento. Então, quando a gente compara o macarrão com o arroz, por exemplo, o macarrão ganha muito no controle de peso. Porque o índice glicêmico, ou seja, a velocidade com que o nosso corpo libera açúcar no sangue após o consumo de arroz é muito mais alta do que o macarrão. E quanto mais lenta for a liberação, muito mais controle de peso nós temos. Agora, eles são similares? Em grupo de alimentos, sim. Entendi. Ambos são fontes de carboidrato. Mas, enfim, por vários motivos, até pela característica do alimento mesmo, porque macarrão é farinha, água e sal. Só que ele já tem um pré-cozimento ali, já existe uma manipulação. O arroz não, ele é refinado. Então, se o arroz for refinado, ele tem uma carga glicêmica ainda mais alta do que o arroz integral. Agora, o macarrão, tanto integral quanto branco, ele é de baixa liberação de glicose ao longo do tempo. Agora, você falou que o macarrão, ele está lá na base da pirâmide, os carboidratos ficam na base da pirâmide. Isso. Essas dietas milagrosas que eliminam o carboidrato, elas fazem mal, inclusive, para a saúde? É perigoso isso? É perigoso, sim. A partir do momento que você elimina o carboidrato do seu consumo diário, seu corpo tem que achar uma outra fonte de energia. As dietas milagrosas que tiram o carboidrato e que colocam muito mais proteína e muito mais gordura, porque alguma coisa vai ter que fazer a carga de energia do dia, eles forçam o metabolismo a buscar na nossa massa muscular a fonte de energia. Então, seu corpo passa a queimar músculo para fazer energia para todas as células. Então, isso é muito inadequado. Se essa dieta for de longa duração, vamos supor que você fique 6 meses nessa conduta, porque tem gente que fica, né, infelizmente, você corre o risco de ter um problema renal bastante sério, porque extrapola muito a quantidade de proteína do seu dia e com certeza em 2 meses você já vai ter alteração de colesterol e triacilglicerol, que são os triglicéridos, as gorduras corporais.
E fica fácil de recuperar esse peso? Porque assim, é um alimento que você tira por um tempo, depois você volta a comer, né? Porque é impossível você ficar a vida inteira sem carboidrato. Em geral, as pessoas voltam a comer sim. E voltam a comer em pouco tempo. Se não for muito bem orientado, recupera o peso em menos de uma semana. Então não é eficaz. Não é muito inteligente. Nem prazeroso, porque a pessoa que faz esse tipo de orientação, né, que segue esse tipo de orientação, o que acontece? Ela começa a ter alteração de odor corporal, então o cheiro fica diferente, o hálito fica muito diferente e o que é pior, o cérebro fica sem energia. Quando o cérebro não tem energia, dá muita alteração de humor, então a pessoa fica extremamente mal-humorada e ela fica lentificada para tudo. Então ela tem uma lentificação em todos os processos. Assim, para falar, para fazer cálculos, para escrever, tudo para ela fica mais lento porque o cérebro não tem energia para trabalhar. Quer dizer que o carboidrato, e a gente está falando especificamente aqui do macarrão, ele tem esse papel também de deixar a pessoa um pouco mais bem-humorada? Super melhor-humorada. Bem-estar, essa sensação de bem-estar? Dá essa sensação de bem-estar, sim. Porque o carboidrato é fundamental, inclusive, para a formação da serotonina. Serotonina é aquele neurotransmissor que nos dá a sensação de bem-estar e que é reconhecido até por conta de ser o antidepressão, né? Então, quando eu tenho um consumo de carboidrato adequado, eu tenho uma formação adequada de serotonina. Que interessante. Daqui a pouco a gente vai falar sobre as combinações de alimentos aí, sobre os molhos utilizados para consumir o macarrão. Lembrando que nós estamos ao vivo aqui com a Vanderly Marchiori, que é nutricionista, secretária-geral da Associação Brasileira de Nutrição Esportiva. E você pode participar dessa conversa também com perguntas e comentários. No Facebook, a nossa página é Jovem Pan Online, deixe por lá o seu comentário, a sua pergunta, pelo Twitter, @portal Jovem Pan, ou da forma mais tradicional, escrevendo um e-mail para a gente, espaço@jovempan.com.br. Esse é o nosso e-mail. Até já, daqui a pouco tem mais um bloco para você.